Ok. Então, pessoal, o que nós vamos ver nessa parte da aula de hoje é uma família de algoritmos chamado algoritmos de busca local, tá? Nos algoritmos que vimos na aula passada, todos eles utilizavam a estrutura de dados de uma árvore, né, para fazer a busca, né? E a solução era o caminho, né, para o estado. Só que em muitos problemas de otimização, o caminho para o estado objetivo ele é irrelevante, certo? Ou seja, o próprio estado objetivo é a solução. Não é necessário a gente saber qual foi o caminho que ele percorreu até encontrar a solução. No caso do problema de roteamento, de encontrar a menor distância, o caminho é relevante. Mas, por exemplo, para um problema de encontrar o mínimo de uma função, não é necessário e vai ter um custo muito alto a gente saber quais foram os passos que o algoritmo percorreu até chegar ao valor do mínimo, certo? Então, o caminho que ele percorreu para esse caso específico não é relevante, tá? Então, para tais casos, ou seja, para os casos onde a gente tem um problema de otimização, onde o caminho até chegar ao objetivo não é relevante, nós devemos utilizar os algoritmos de busca local, tá? Então, eles armazenam um único estado corrente e tentam melhorar ele, tá certo? Então, o que nós vamos ver agora é um algoritmo chamado subida da encosta, tá? É o algoritmo mais simples, é o mais clássico dentre os algoritmos de busca local, tá? Então, ele é uma função, aqui essa descrição é livro, então a gente passa como parâmetro um problema e retorna uma solução. Lembrando, essa definição do problema é uma definição abstrata, porque isso, a representação, a forma como você vai representar, a estrutura de dados que você vai utilizar para representar o problema, ela vai mudar de acordo com a natureza do seu problema. Então, a definição aqui é em termos abstratos. Eu desenvolvi uma solução utilizando o Jupyter Notebook para materializar esse algoritmo para facilitar o entendimento de vocês. Então, aqui a gente está na versão abstrata do algoritmo, tá? Então, o algoritmo subida da encosta recebe um problema e retorna uma solução. Quais são as variáveis locais, né? A gente vai ter um estado corrente, a gente pode fazer uma analogia com os algoritmos que nós vimos anteriormente. Embora a gente não valha no equivalente. Então, eu tenho uma solução corrente e eu tenho uma próxima solução, tá? Então, são essas duas variáveis locais aqui. Então, a primeira coisa que o algoritmo vai fazer é, eu tenho que instanciar, criar um nó inicial, ou seja, qual é o meu estado inicial a partir do problema, tá? Então, você vai gerar o estado corrente a partir do problema que você definiu. E aí você entra no loop, tá? Então, você vai fazer, o primeiro passo do loop é aplicar a função sucessora, tá? Então, a mesma coisa que a gente tinha para o algoritmo da busca em árvore, a gente também tem uma função sucessora, tá? Então, a função sucessora vai dizer, a partir desse estado, quais são os estados que eu posso alcançar, certo? Então, você vai aplicar uma função sucessora e ele vai retornar o sucessor que tem o maior valor, se você estiver trabalhando com um problema de maximizar uma função objetivo, certo? Então, ele vai expandir o nó e selecionar o seu melhor filho, ou seja, qual é aquele mais apto, aquele que tem o maior valor se a gente estiver trabalhando com problemas para maximizar uma função, certo? E aí que ele faz a condição. Se o valor do próximo for menor do que o valor corrente, ou seja, ele é pior, então pare. Eu não faço mais, eu não prossigo mais com o algoritmo, tá? E aí, se ele não for, ou seja, se ele for melhor, atualiza o estado corrente com o estado de próximo e volta aqui para o loop, tá? Lembrando que essa comparação aqui, ela vai mudar dependendo do tipo de otimização que você vai fazer.
se for para minimizar ou para maximizar uma função. Então, essa é a descrição do algoritmo subida da encosta. Observe que ele é extremamente simples, tá? Então, por ele ser simples, ele apresenta algumas limitações. Tá? Aqui está uma superfície de uma função objetivo, tá? Que aqui nós temos o valor da função objetivo e aqui nós temos o espaço de entrada, tá? Então, observe que dependendo de onde você inicializar, onde o seu estado inicial começar, o algoritmo da subida da encosta ele vai ficar preso em máximos locais. Por exemplo, se a gente iniciar ele aqui embaixo, e aí ele for subindo aqui, então se ele parar aqui é o nosso estado corrente, ele vai subir e vai ficar preso aqui. Então, todos os estados, uma vez que ele chegou aqui nesse máximo local, tanto para a esquerda quanto para a direita, os estados vão ser piores. Então, ele nunca vai alcançar o máximo global. Então, uma das limitações principais do algoritmo subida da encosta é o fato dele ficar preso em mínimo ou máximos locais, tá? Então, para a gente ilustrar o funcionamento dele, deixa eu pegar aqui o Jupyter Notebook. Conseguindo visualizar, pessoal, o Jupyter? Sim. Ok. Então, aqui eu importo algumas bibliotecas gráficas, tá? Eu vou colocar a função objetivo, uma função simples, inicialmente, uma função quadrática, tá? X ao quadrado, limitado a -6 a 6, tá? Para poder facilitar a demonstração. Então, aqui nós temos a função objetivo. Aqui eu vou gerar uma amostra para o valor de x e qual é o valor da função objetivo aqui em y, para poder plotar esse gráfico, tá? Então, deixa eu plotar aqui a superfície de decisão. Seria assim. Aqui é a nossa função x ao quadrado, dentro de um espaço de -6 a 6, tá? Então, a gente vai implementar um algoritmo subida da encosta para que ele encontre qual é o ponto de mínimo dessa função, certo? Obviamente que é um problema bem simples, mas é apenas para poder ilustrar, tá? Então, eu criei aqui uma função sucessora, tá? Que ele vai gerar um número, tá? Entre -1 e 1, a partir de uma distribuição uniforme, que eu estou chamando isso aqui de x delta, e vou incrementar um valor de x a partir desse delta, tá? Então, essa é a minha função sucessora. Observe que eu fiz aqui a definição que nós temos, ela é mais elaborada de sucessor, né? A ideia da função sucessor é você gerar vários estados sucessores e selecionar o melhor deles, tá? Então, eu fiz uma abordagem diferente, mas que tem o mesmo efeito. Vou mostrar um pouquinho mais aqui. Então, eu estou gerando apenas um sucessor, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu defino o meu estado inicial, como foi dito lá no algoritmo, na versão abstrata do algoritmo. Vou verificar, vou aplicar a função objetivo a esse estado atual, inicial, e vou plotar ele aqui em V, tá? Eu coloquei aqui algumas variáveis auxiliares para evitar um loop infinito. Então, coloquei aqui um limite total de 1000 interações, tá? Um contador de interações, e aqui eu botei um limite sem melhora, para que, em vez de eu gerar 50 ou N sucessores e pegar o melhor deles, eu gero só um, tá? E aqui eu faço esse controle. Se ele não for melhor até 50 interações, eu paro, tá? Seria o mesmo equivalente de gerar 50 aqui
e verificar qual o melhor, tá? Então, é só um estilo de programação. Então, aqui, observe que, eu não sei se eu vou conseguir colocar os dois na mesma tela, mas aqui é exatamente aquele algoritmo que está aqui, ó, no livro, certo? Então, coloquei o estado inicial, entro no loop, aplico a função sucessora e faço o teste, tá? Então, aqui eu iniciei o meu estado inicial, dentro do loop, aplico a função sucessora, verifico qual é o valor do estado objetivo, né? Aplico a função objetivo dentro desse meu próximo, tá? Verifico se ele é menor. Observe que como a gente está fazendo um problema de minimização, né? Então aqui vai ser menos, vai ser menor que. Se a gente estivesse trabalhando com um problema para achar o máximo, isso aqui seria maior que, tá? Então eu verifico se o próximo estado é menor do que o estado atual, ou seja, se ele é melhor porque ele é menor. Então eu atualizo o próximo recebendo o atual e ploto. Se ele não for, eu coloco aqui que não houve melhora em mais um caso, e aí ele vem para cá. O limite total foi ultrapassado, ou seja, o limite de interações foi ultrapassado, pare. Se o limite sem melhorar foi ultrapassado, pare. Isso seria a mesma coisa, eu poderia tirar esse trecho aqui e colocar ele dentro da função sucessora para gerar o meu limite, tá? Eu prefiro fazer assim. Então, quando eu implementar esse carinha aqui, colocar para rodar. Opa, eu acho que eu não rodei esse cara aqui. Então, quando eu colocar ele para rodar aqui, ó, ele vem e ele iniciou no estado 3, que era aqui, tá? Então, ele veio ó, nas interações até direcionar o algoritmo, aqui está em amarelo a solução, tá? Então, essa é a solução. Observe que ele foi simples. Se colocar uma função objetivo um pouco mais elaborada, eu vou colocar aqui que eu tenho uma função um pouco mais elaborada, utilizando o seno. Deixa eu comentar ela aqui. A minha função agora é seno de x mais o seno de 10/3 de x, tá? Então, eu vou gerar de novo a amostra para poder plotar, e agora o mínimo dela é 5, tá? Então, deixa eu vir para cá. Então, essa é a minha função. Observe que ela tem alguns mínimos locais, tá vendo? Então, existe a chance, dependendo de onde o algoritmo inicie, que ele fique preso nesse mínimo, tá? Então, vamos rodar ele aqui para ver se o que eu estou falando vai acontecer. Então, observe aqui, ó. Como eu iniciei ele em 3, ele veio para cá e aí ficou preso aqui, porque ele não consegue um valor mínimo aqui. Então, ele não consegue chegar aqui, certo? Então, essa foi a minha demonstração do subida da encosta, tá? Então, deixa eu encerrar aqui a gravação.